Agora sim, todas as equipes revelaram seus carros para 2024. A última foi a Red Bull, que realmente apresentou algo inusitado e vamos comentar nesse vídeo em detalhes para você. Sem contação de história, sem enrolação, aqui a informação sempre é direta e reta com foco na informação e nesse vídeo com foco nos detalhes. Por isso, deixa o like para fortalecer e inscreva-se no canal. Vamos lá! No final do vídeo vou explicar uma coisa muito importante para vocês sobre os lançamentos. Enquanto isso, vamos aos detalhes, ou aqueles que dá para ver. E vamos começar com a asa dianteira. Já enfatizo que a Red Bull mudou completamente o carro, pelo menos no sentido aerodinâmico. É um conceito diferente e na contramão daquilo que as outras equipes estão usando, e eu já mostrei aqui para vocês. Enquanto a Ferrari e a Mercedes estão colocando a fixação do bico na segunda aba da asa dianteira, como mostra nessa imagem, que inclusive a Red Bull no ano passado já usava esse conceito, fixação do bico na segunda aba da asa dianteira, este ano simplesmente eles apresentaram isso aqui, ó, a fixação do bico na primeira aba da asa dianteira, um bico mais longo. Para vocês terem uma noção, fixação do bico na primeira aba, basicamente todas as equipes fizeram isso lá no começo desse regulamento, é algo padrão. Agora, no ponto de vista de aerodinâmica, é evidente que, com o bico fixado lá na frente, a parte superior do bico fica muito mais lisa, mais fluida, e isso é muito importante na Fórmula 1. Contudo, percebam que, neste bico, não tem a entrada de ar que é obrigatória para o piloto. Aqui tem. É essa entrada de ar aqui, ó. Neste bico do conceito que foi apresentado, não tem. Aliás, muita coisa não tem nesse carro, já já explico isso para vocês. Suspensão dianteira, ela permanece exatamente a mesma. Aqui é do ano passado e agora é do carro deste ano. Na dianteira é o famoso pull rod, a fixação da haste principal que é conectada no amortecedor, vai lá embaixo, aqui nesse ponto. É esta haste aqui, ó. Isso é do carro do ano passado, e este é do carro deste ano, ó, mesma coisa, lá embaixo. Como já explicado, isso é interessante, pois diminui o centro de gravidade do carro. Agora, reparem uma coisa neste conceito que a Red Bull revelou. Não tem difusor de ar para os freios, um componente que é muito importante e influencia bastante na aerodinâmica do carro. Contudo, no carro que foi apresentado em modo real, tinha um pequeno difusor lá. Atenção nesses detalhes, no final eu vou explicar para vocês uma coisa muito importante. Agora que eu reparei que minha câmera estava travada, voltou só agora, o que é irrelevante. O importante aqui é o conteúdo, não a minha cara, beleza? Vamos lá. Agora vamos finalmente para o side pod. Aqui que mora o perigo, a revelação, a estranheza do carro da Red Bull. E eu vou começar falando da entrada do side pod, depois nós passamos para o side pod, para o corpo dele. A entrada do side pod da Red Bull este ano é totalmente diferente de tudo aquilo que é o padrão de ideal, que é o que estava dando certo, que algumas equipes copiaram da própria Red Bull do ano passado, como dá para ver nesta imagem, fechou completamente a entrada do side pod, não tem nada aqui, e colocou uma abertura de ar para os radiadores embaixo do side pod, de forma vertical. Nessa representação 3D, isso fica bem nítido. E só dá para ver a entrada de ar dos radiadores quando nós tratamos a imagem, retiramos as sombras da apresentação, aí sim, é revelado a entrada para os radiadores, porque nós nem podemos falar disso aqui que é uma entrada para o side pod. Comparando diretamente o RB20 com o RB19, aqui nós temos a famosa linguetinha, o beiço, que iniciava a entrada de ar para o side pod, que já era bem estreito da Red Bull do ano passado. Reparem que, este ano, a linguetinha ainda está aqui, é exatamente a mesma. Olha só o formato aqui do beiço da linguetinha, é o mesmo formato deste ano. Basicamente ela só mudou de posição. Ela está bem no topo do cockpit agora, enquanto a entrada de ar para os radiadores de refrigeração está embaixo do side pod de forma vertical. Agora reparem nisso aqui, a Red Bull começou 2023 com este side pod aqui, ó. Depois, no meio do ano praticamente, deixou o side pod mais largo, porém mais estreito, mais fino. E no final do ano, na última atualização, ele ficou ainda mais largo e mais estreito ainda. Ou seja, pessoal, a Red Bull já estava trabalhando no conceito de diminuir ao mínimo possível a entrada de ar do side pod. E agora, este ano, depois que o carro voltou para a fábrica, zeraram a entrada de ar do side pod. Eles já tinham isso em mente. Contudo, o que poucas pessoas repararam é que, no final do ano passado, conforme a Red Bull ia cada vez mais diminuindo a entrada do side pod dela, do meio do ano para frente, o ano passado, eles colocaram uma pequena entrada de ar aqui embaixo. Veja que interessante. Então, a entrada principal do side pod ficava cada vez mais estreita, mas eles adicionaram uma abertura bem pequena nessa região aqui, ó. Pega a visão. E para este ano, como eu já disse, eles fecharam a entrada de ar do side pod e aumentaram ainda mais a entrada de ar aqui na parte inferior para os radiadores do carro. Agora voltando ao carro do ano passado, então vamos lá, tinha a entrada de ar principal do side pod e tinha mais esta aqui adicional, onde o ar saía
pelas guelras padrão do capô e também o ar saía por uma saída de ar bem sutil que ficava aqui, ó. Aqui a roda tá tampando um pouco, tá bom? Mas no carro deste ano, essa saída de ar é muito mais pronunciada. Nessa região aqui tem uma saída de ar e também agora aqui, ó, atrás do capô, bem no final do capô, tem outra saída de ar, que no ano passado não tinha. A saída principal era na famosa guelra, que ficava bem em cima do capô. Perceba que este ano, pelo menos aqui na apresentação, não tem as guelras aqui. E também todo o conceito do capô foi alterado, que eu já vou falar mais sobre isso. Agora sim, nós vamos para o corpo do SidePod, que também mudou bastante coisa. O corpo do SidePod da Red Bull era basicamente dividido em dois. Nós tínhamos esta ondulação aqui, que era em decorrência da entrada mais larga do SidePod, e depois aí sim, nós tínhamos esta toda a região aqui, ó, que era o SidePod ou os radiadores propriamente dito. Perfeito? Vejam que é bem nítido essa ondulação aqui até a metade do SidePod, correto? Este ano nós não temos nenhuma ondulação na lateral do SidePod. Ele é liso, linear, bem fluido até a parte inferior do carro. Nesta imagem lateral é mais visível ainda. Ano passado, perceba, o SidePod começava aqui, tinha um caimento bem pronunciado para baixo, depois direcionava o ar para a traseira do carro. Na parte superior tinha esse primeiro caimento aqui por causa da largura do SidePod, da entrada de ar, e depois o outro caimento na parte superior do corpo do SidePod, que também direcionava o ar lá para baixo. Este ano nós temos um formato de gota perfeito. Começa aqui um caimento bem linear, bem suavizado para a traseira do carro, e na parte superior é exatamente a mesma coisa, uma caída bem linear para a traseira do carro, com exceção deste final aqui, ó. Aqui no final, ele cai mais ainda, tá? E aí nós temos as saídas de ar aqui do Red Bull. Perceba que neste ponto aqui, pessoal, é onde será instalado as guelras de saída de ar do capô, nas pistas mais quentes do calendário. É bem nítido ver que tem algo diferente aqui no capô, né? Bem provável que é só um filme tapando o buraco, que seria, dependendo da pista, inserido as guelras, né? As guelras fazem parte desta peça aqui, ó. Isso aqui é a peça onde está inserido as guelras. As guelras nesta peça podem ser só isso aqui, ou pode vir até o comecinho, né? Então, tudo isso aqui por guelras de saída de ar, dependendo se a pista está muito quente ou muito fria. Agora partimos para uma análise mais técnica de o que a Red Bull fez nesse SidePod, tanto na entrada de ar do SidePod quanto no corpo do SidePod. Bom, a entrada de ar para os radiadores agora é verticalizada nesta região aqui. Agora prestem atenção o quão parecido é ao W14. 3, 2, 1 na tela. Eu tentei alinhar a imagem na mesma perspectiva do da Red Bull. Perceba que o conceito de SidePod verticalizado apresentado pela Mercedes era posicionado mais atrás do carro. Aqui está o da Red Bull mais à frente e aqui está o da Mercedes mais atrás do carro. Inclusive, eu já expliquei em outro vídeo, essa entrada de ar para o SidePod, ela fica na parte de trás do cockpit. Já a entrada de ar da Red Bull, ela fica bem na frente do cockpit. Posições bem diferentes. E, meus amigos, na teoria, este conceito verticalizado seria o mais eficiente de todos. Por quê? É o famoso efeito de área frontal. Quanto menor a área frontal, mais fluido vai ser o ar passando entre ela. Aquele famoso exemplo, você está na pista, com seu carro, abre a janela, bota a palma da mão para fora, você vai sentir algo empurrando sua mão. Se você virar a mão, você vai diminuir a área frontal, onde o ar vai bater, e sua mão vai fluir no ar, vai cortar o ar com muito mais eficiência. E se tratando de entrada de ar, quando nós temos uma entrada de ar gigantesca num carro de Fórmula 1, é o mesmo que uma palma da mão estendida. Por isso que a Red Bull veio ao longo do ano passado diminuindo cada vez mais sua área frontal, a área de contato com o ar. E hoje eles apresentaram uma área frontal praticamente lisa. Porque a entrada do SidePod é a área frontal que mais tem impacto com o ar. E precisa, porque vai direcionar o ar de refrigeração. Então agora não tem mais impacto, é uma ponta lisa. Eles deslocaram essa entrada de ar verticalizada para a parte inferior do carro. E sim, vou usar como exemplo um caça, pessoal. Esse é o nosso famoso Gripen, caça brasileiro, que tem a entrada de ar verticalizada. É um conceito que fora usado há muito tempo atrás na Fórmula 1, por outros carros. Veja que interessante. O objetivo desse conceito é exatamente diminuir toda a área frontal de captação de ar. A Mercedes apresentou isso com o W13, e veja como a lateral do SidePod dela era muito pequena. Isso deixava o carro bem estreito. Depois eles aprimoraram isso no W14. Entrada ainda mais verticalizada, mas ainda a lateral do SidePod era praticamente inexistente. Os radiadores ficavam bastante compactados aqui dentro. A Red Bull, por sua vez, optou por uma entrada de ar verticalizada, mas na parte inferior do carro.
Contudo, ela permaneceu com o sidepod, bastante largo inclusive, pois os radiadores do carro ficam dentro do sidepod. Aqui nós temos a entrada de ar de um sidepod padrão, e aqui nessa região, bem coladinho na entrada de ar do sidepod, tem os radiadores. Então o ar frio captado frontalmente entra na entrada de ar do sidepod e sai muito quente por trás do radiador. Lembram em 2015, quando a capa de fibra de carbono do sidepod do Max Verstappen simplesmente quebrou tudo e saiu na pista? Então, todo o mecanismo do sidepod ficou exposto. Olha aqui os radiadores gigantescos posicionados na lateral, olha que interessante. É mais um exemplo, o ar é captado nesta região aqui, na entrada do sidepod, e sai aqui ó, em toda a traseira do radiador, que por sua vez, nesta versão de Red Bull deste ano, o ar quente vai sair por estas saídas aqui bem na parte traseira do carro, esta aqui em cima também, e muito provavelmente uma embaixo do assoalho, pode ser que exista. Afinal de contas, o formato do sidepod converge para a parte de baixo do carro. Então talvez a Red Bull esteja direcionando o ar quente para baixo do carro, uma vez que o ar quente é menos denso que o ar frio. Pois é pessoal, existe até trabalho de aerodinâmica na temperatura do ar. Beleza, agora nós vamos falar do capô do carro, que também no RB20 mudou completamente. Primeiro a foto do como era ano passado e como é este ano. Amigos, o capô do carro é toda esta região aqui, ó. Isso aqui é o capô do carro, beleza? Então percebam, no ano passado, o capô da Red Bull era mais estreito. Olha que interessante aqui, ó. Essa região era bem mais estreita. Neste ano, eles estão seguindo um conceito que a Mercedes apresentou no ano passado, que é um capô muito mais largo, formando um caminho sobre ele. Nesta imagem, essa região está destacada. Perceba, aqui é a Mercedes do ano passado, e aqui é a Red Bull deste ano. Para efeito comparativo e melhor visual, é isso que eu estou falando para vocês. Vejam como que o capô da Mercedes é largo, é grandão, forma um caminho aqui em cima do carro, tá vendo? É muito nítido nesta imagem. E aqui tá a saída de ar quente, ou seja, daqui para trás tem ar quente. Agora, olha como era o capô da Red Bull. Era isso, era liso, estreito e liso. Então sim, a Red Bull mudou completamente o conceito do seu capô, inspirado na solução que a Mercedes apresentou. E mais, nesta imagem de antes e depois fica muito nítido o que a Red Bull quer fazer. Na esquerda, ano passado. Perceba que aqui na saída do ralo tinha uma aleta que direcionava o ar para essa região do capô. Mas ainda assim o capô era bem estreito e bem liso. Tinha esse caminho em cima que era bastante liso e fluido para trás, e também tinha esse outro caminho aqui que direcionava o ar para a parte traseira ali da suspensão. Agora, este ano, perceba o quão mais fluido é esta região superior do capô e muito mais alta também. Perceba, aqui ó, essa aqui é a parte mais alta do capô. Ela se alinha, pessoal, com a asa traseira, enquanto no ano passado o capô era muito mais baixo. Aqui, olha só o tanto de vão que sobra ainda para a asa traseira. Então podemos dizer que o capô do carro da Red Bull está muito maior, muito mais largo e muito mais alto, deixando muito mais fluido e direcionado o ar que vai sobre ele, que vai sair lá atrás na região do escapamento, e também muito mais fluido o ar que vai embaixo, né, sob o capô, que seria em cima do sidepod. Agora uma comparação rápida, aqui é a Mercedes. Em cima, a Mercedes do ano passado, que como vocês podem ver é o mesmo formato de capô, mesmo conceito de capô da Red Bull deste ano. E aqui embaixo é a Mercedes deste ano. A Mercedes abandonou o conceito de capô grandão do ano passado. E quem pegou ele foi a Red Bull deste ano. Que coisa, hein? E agora, para finalizar, pessoal, uma informação muito importante. Na revelação do carro e nas entrevistas, antes e depois da revelação, os cabeças da Red Bull não falaram nada sobre o carro. Por exemplo, quando a repórter perguntou para o Adrian Newey, que é o projetista, o que melhorou no carro, o que você fez, pode dar alguma palavra para nós? Ele falou basicamente isso. Melhoramos a aerodinâmica, a dinâmica, a mecânica e é só isso mesmo. Já o Christian Horner, chefe da equipe, falou um pouco mais. Disse que o carro é uma plena evolução em relação ao do ano passado, que eles foram ousados e agressivos em muitas linhas e o carro melhorou em todos os aspectos. Palavras do chefe da equipe. O Max Verstappen ficou impressionado com o carro, embora o Max já tenha pilotado ele. Max diz que não foi o carro final que ele pilotou. Veja bem essa informação. Max pilotou apenas um conceito prévio do carro, que foi aquele que muitas pessoas flagraram na pista. Agora vamos lá, não só a Red Bull fez isso, escurecendo partes do carro na apresentação, deixando de colocar, por exemplo, o difusor de freio. Esta prática é muito comum na Fórmula 1. Os carros apresentados, às vezes, são conceitos. Por exemplo, a McLaren, lá em 2021, como eu já falei várias vezes aqui, apresentou um carro que nem estava pronto. E eu não posso deixar de lembrar vocês sobre o maior exemplo de safadeza, vocês vão me entender, que houve na revelação dos carros. A Mercedes, em 2021, apresentou este carro,
este carro, mas na pista, nos testes ou na primeira corrida, apresentou este carro. Totalmente diferente. A Red Bull em 21 também fez basicamente a mesma coisa. Apresentou um conceito super padrão, mas na hora da corrida apareceu com um carro bem diferente. Então, amigos, não criem expectativas. Claro que nem toda a equipe faz essa manobra. As equipes menores mostram um carro que vai correr mesmo, já as maiores têm mais essa tendência em fazer essa manobra na apresentação do carro. Por isso eu digo, deixa o like nesse vídeo e inscreva-se no canal Treta F1, porque aqui nós vamos acompanhar os detalhes de todos os eventos da Fórmula 1, com transmissão ao vivo inclusive, e as principais notícias relevantes para vocês. E se você quiser me ajudar ainda mais, até porque às vezes eu não consigo gravar vídeo porque eu tenho que cuidar da minha filha pequena, e para me ajudar nisso, se torne membro do canal por apenas R$2 por mês. Beleza, pessoal? Muito obrigado, deixe aqui seu comentário, sua opinião e forte abraço.